Olá, bem-vindos à parte 4 da dupla personalidade. Essa é a série que eu estou falando sobre o transtorno dissociativo. Estou falando sobre casos reais que eu atendi de pessoas que tinham dupla, tripla, quádrupla personalidade, e essa pessoa que eu estou comentando, esse caso que eu já comecei a comentar no vídeo anterior, se você não viu, volte lá e veja, esse caso é um caso de 7 personalidades, tá? 6, 7, mas é mais para 7. Depois vocês vão entender o porquê. Evidentemente, sem identificar e mudando muitos dos dados, mas vocês vão entender o que é, na prática, um transtorno dissociativo. E, se você conhece alguém que tem dupla personalidade, você pode, quem sabe, entender melhor esse caso, tá? Eu sou Maria Rafati e esse aqui é o meu canal do YouTube. Canal que, olha, tem muitos inscritos, mas eu quero ter muitos mais, porque esse conteúdo é de muito valor, gente. E faz muitos anos que eu faço vídeos pra cá, tá? São vídeos diários sobre relacionamentos afetivos, sobre inteligência emocional. Dá uma olhadinha a quantidade de vídeos que tem aqui no canal e você vai entender. Então inscreva-se aqui no canal, contribua distribuindo esse conteúdo de valor e também comente o que você quiser, que eu respondo todo mundo, tá bom? Eu estava comentando, então, da personalidade deste meu paciente, que era uma personalidade feminina. Havia surgido uma personalidade masculina quando ele era muito pequeno e depois surgiu uma personalidade feminina. Lembrem-se que temos um episódio muito importante, que é o do trauma do gato, né, que foi, assim, digamos assim, coitado, né, sofreu muito nas mãos de vizinhos. Que barbaridade, né, pessoal? Havia também uma personagem que surgiu quando? Essa aqui surgiu até um pouquinho antes dessa da infância, tá? Desculpa, porque é muita coisa, muita gente, muito personagem, então eu acabo me confundindo, tá? Muito carinhosa, muito caridosa, muito sentimental, que surgiu para abafar um pouco as coisas ruins que ele fazia. Porque sim, durante um tempo, gente, ele também fez mal para animais, tá? Você vai dizer, mas meu Deus, mas ele sentiu trauma, como é que foi isso? É muito comum isso, tá? Quando uma pessoa vê uma coisa muito ruim e que não suporta, por exemplo, uma criança que foi AB, né, por um adulto, é, é bem mais comum do que parece, tá? Ela incorpora isso e fala: não, não é tão ruim assim. Eu posso até fazer isso com outras crianças, porque isso aqui é uma iniciação, entendeu? Eu quero dizer, por isso é que a gente vê muitos casos de pessoas que sofreram na infância e fazem a mesma coisa na vida adulta, entendeu? É porque, na realidade, elas querem tirar aquele peso ruim do que aconteceu com elas, achando que aquilo é normal, achando que aquilo é comum. Digamos assim, que alguém pegou, esse era meu quarto quando eu era pequena, e alguém pegou e pintou ele inteiro de vermelho. Uma cor, assim, muito forte e tal, e ficou pintado de vermelho. E eu, ao invés de dizer, ai meu Deus, pintaram meu quarto de vermelho, eu começo a dizer, ah não, é melhor ter um quarto vermelho. Ah, eu vou pintar o quarto da minha amiga da escola de vermelho também. Eu vou chegar lá e jogar um balde de tinta no quarto dela. Porque é normal fazer isso. Entenderam o que eu quero dizer? Então, quando surgiu essa personagem, que era mais amorosa, ela, na realidade, surgiu para contrabalançar tudo isso. E vejam, esses personagens todos começaram a ser bastante gente, né, pessoal? Tá? Então, imagina você com alguém ao teu redor, falando com você e falando entre si. Ele disse que não falavam demais não, tá? Falavam um pouco, mas estavam sempre ali, tá? E aí, então, ele imaginava assim, quando ele deitava na cama, ele sabia que cada personagem ia para um canto do teto. Então, um ia para cá, outro ia para cá, outro para perto da luz. Então, onde quer que ele estivesse, esses personagens estavam sempre ali. Quando ele saía, ele estabeleceu algumas regras. Só podia sair ele mais 2. Então, tinha uma brigaiada entre os que ficavam, né? Ou seja, antes de sair, para saber quem que ia sair junto com ele. Quando ele saía de casa, segundo ele, às vezes, quem tomava o corpo dele era outra pessoa. Daí ele ficava em casa. Mas a maior parte das vezes, ele era o dono do corpo, mas os outros iam junto também. Vou dar uma interrompida básica de meio segundo aqui nesse vídeo para informar você de que você tem um aplicativo à tua disposição com conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito, e o conteúdo que é pago custa uma mensalidade de menos de R$1 por dia, chamado Academia Honre Suas Escolhas.
Lá tem todos os meus cursos. Eu tenho tudo dividido também em mini cursos que são micro conteúdos, micro aulas de 10 minutos para você absorver melhor as coisas. Tem lição de casa, tem stories por lá. Espera que não acabou ainda, tá? Você tem ainda exercícios, sim, exercícios funcionais dados por educador físico e fisioterapeuta, e também você tem aulas de yoga. Você acha que você encontra em algum lugar exercício físico e inteligência emocional ao mesmo tempo, pelo custo de menos de R$ 1 por dia? É lá, no aplicativo Academia Honre Suas Escolhas. O meu aplicativo. Eu honro as minhas escolhas. Espero que você honre também, tá? Vamos lá continuar com o vídeo. Há um personagem que é muito interessante, tá? Que é um personagem, assim, que demonstra e representa toda a raiva que ele tem. É um personagem agressivo, que bate nas pessoas, que bate nos animais, que é o que fazia todas essas coisas, tá? Então, para ele não dizer que ele fazia isso, ele inventou esse personagem. Esse personagem era raiva em estado, assim, puro. Um personagem bissexual, tá? É bem interessante, porque eu percebi que ele era bissexual na sua vida normal, certo? E aí, ele criar esses personagens que tinham sexualidades diferentes, parecia que deixava mais leve isso para ele. Como ele era de um ambiente em que isso gerava muito preconceito, então, para ele sentir atração por meninos ou meninas, ele debitava nas personalidades essas atrações, entendeu? Ele se desresponsabiliza com todos esses personagens, tá? Então você veja que a complexidade do mundo interno desse menino. E todos esses personagens, olha que interessante, eles falam dele, digamos assim, o nome dele era João, tá? Que fosse assim, né? Chamavam ele de Sérgio. Então, e tinha 2 nomes, tá? Então, para os personagens, ele era outra pessoa. Aí, isso me custou muito entender, dizendo, peraí, mas você é o João. Ele dizia, tudo bem, Maria, eu sou João. E para você eu também sou João. Só que para eles, o meu nome é Sérgio. Ou Tarará, tinha 2 nomes, tá? E aí, eu mudo com eles também. Então, vocês estão entendendo que era uma espécie de uma outra personalidade. E ele chamava o fato de um tomar conta daquilo que ele fazia, porque tomava mesmo, tá, gente? Com vozes, com tudo diferente, ele chamava de mesclagem. Era o nome que ele dava, tá? Na maior parte das vezes, era involuntário, como eu falei pra vocês, tá? Então, ele pegou, falei no vídeo anterior, ele pegava e esses personagens entravam dentro dele mesmo, tá? E aí não tinha o que fazer, tá? Só que, como ele estabeleceu esse sistema dos brincos, de que quando põe um brinco um pode, não pode, às vezes ele discutia isso. Então, por exemplo, houve uma sessão, antes da sessão comigo, em que vários deles queriam falar comigo. Eu era considerada, digamos, por esses personagens, uma pessoa importante. E todos sabiam, porque eu tinha revelado isso para ele, que um dia nós iríamos integrar todos num só. Gente, entenda o seguinte: quando eu falo personagem, personalidade, estou dizendo uma criação da cabeça do meu paciente. E era assim que eu tratava o assunto, tá? Eu não estou falando de entidades, tá? Não estou falando de espiritismo. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando de uma pessoa com transtorno de personalidade dissociativa e que tinha uma tendência, né, a ter várias personalidades para fazer as coisas que ele não tinha coragem de fazer ou que ele se envergonhava de fazer também, entendeu? Porque tem a outra coisa. Não é só fazer por mim. É fazer por mim para que eu não me responsabilize. Acabou o tempo desse vídeo, tá? Daqui a pouco vai ter mais um vídeo, a sequência dessa série Dupla Personalidade. Gostou desse assunto? Curta. Quer que eu fale sobre outros temas com séries como essas? Conte pra mim que eu coloco. E todos os dias tem casos de relacionamentos afetivos. Realmente, esse canal aqui é de inteligência emocional, tá bom? Até uma próxima.